Vejamos a questão 11. Olha aqui. Para assegurar a realização de objetivos organizacionais, o processo de controle deve comparar os resultados alcançados com os resultados esperados. Verdade. Poderia dizer aqui também, o processo de controle deve avaliar, medir o desempenho atual. Poderia dizer também, o controle ele vai corrigir desvios, falhas e erros. Então é verdade quando diz, o processo de controle deve avaliar, comparar os resultados esperados com os resultados alcançados. Essa comparação, esse resultado esperado nada mais é do que o objetivo, meta e padrão de medida. Essa comparação permite verificar se a empresa está indo no rumo correto, tá? Então, essa questãozinha 11 aqui, ó. Opa, verdadeira. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Essa questãozinha 11, verdadeira. Tá claro? Estou ficando esperta nesse quadro, tá? Próxima questão. O ciclo PDCA, antes de explicar, antes de ler a questão, eu vou explicar. Parece até esse bichinho daqui, o ciclo PDCA. Olha só. O ciclo PDCA é uma sigla de 4 ações, tá? Pode ser chamado de ciclo PDCA, pode ser chamado de ciclo de melhoria contínua, pode ser chamado de ciclo de Shilhart. Inclusive, foi o Shilhart que criou o ciclo PDCA. Mas foi o Deming que o propagou a nível mundial. Ele pode ser chamado também de ciclo de Deming. Opa, deixa eu dar aqui a borrachinha. Foi o Deming que divulgou a nível mundial. Então, ciclo PDCA, ciclo de Shilhart, ciclo de melhoria de processo, ciclo de melhoria de contínua, ciclo de Deming, tá? Ele é composto aqui por 4 etapas. É uma sigla de palavrinhas em inglês, tá? Onde eu vou planejar, aqui eu vou definir os objetivos, vou definir como é que a tarefa deve ser executada. Depois eu vou executar essa tarefa. Depois eu vou verificar. Nessa verificação, eu vou comparar o planejado e o executado. E aí, se existir erro, eu vou ajustar, eu vou corrigir. Então, esse ciclo é um processo de melhoria contínua. Aqui é como se eu saísse da aula hoje e dissesse, eu saio da aula e eu comparo, o que foi que eu planejei dar nessa aula, o que foi que eu executei? E eu procuro melhorar para a próxima aula. Esse ciclo de melhoria contínua é nunca estar satisfeito com o bom e sempre em busca dos melhores resultados. Agora vamos ver o que ele está falando. O ciclo PDCA compõe-se das seguintes etapas: planejamento, execução, controle ou verificação e ação corretiva. Perfeito. Gabarito verdadeiro. Você está vendo que as questões de administração, elas não são difíceis. O que acontece é que você está estudando muita matéria. Você está estudando direito administrativo, direito constitucional, atualidades, informática, Ave Maria, é um mundo, não é isso? Então, mas se dizer que é difícil não, né? Muito bem. Questãozinha 13. De acordo com Feigenbaum, quem é Feigenbaum? Feigenbaum elaborou o conceito de qualidade. O que é qualidade? Anote aí, pega o seu caderninho, tá? Eu queria até que você separasse um caderninho só para administração, tá? Procure resolver 50 questões por dia. Não todas de administração, mas cada dia você escolhe uma disciplina, tá? O Feigenbaum, ele elaborou o conceito de qualidade. E qual é esse conceito? Anote. São as características do produto e do serviço que atendem às necessidades do cliente. Não estão relacionados com adjetivos fixos. Tem nada a ver com tamanho, peso, preço. Vai depender das necessidades do cliente. Então, por exemplo, se o cliente tem a necessidade da exclusividade, para ele, essa vai ser uma característica da qualidade. Se para outro cliente a qualidade está relacionada com conforto, essa vai ser a sua necessidade. Então, qualidade tem a ver com as necessidades do cliente. Qualquer questão
que traga um adjetivo fixo, tipo qualidade, leveza, tamanho. Ixi, pode esperar que essa questãozinha tá falsa, tá bom? Então vamos aqui. Ela diz assim, de acordo com Feigenbaum ou Feigenbaum, não sei, é um nome alemão, não sei falar alemão. A qualidade está associada à possibilidade de se disponibilizar para o cliente o melhor produto. Até aí tá tudo bem, o problema vem agora. A despeito do preço de venda, tem nada a ver com preço. Oferecer para o cliente o melhor produto, sabe o que é que tem que estar escrito aqui? Que atenda às suas necessidades. Que atenda às suas necessidades. Então, são características do produto ou do serviço que atendem às necessidades do cliente. É isso que é qualidade, tá bom? Então, o gabarito dessa questão, ó, pá, errado. Questãozinha 14. A organização que utilize um sistema de medição de desempenho organizacional como o BSC, o Balance Scorecard, deverá considerar que as medidas financeiras estão relacionadas diretamente com os objetivos estratégicos específicos. Já está falso, não existe isso aqui. Objetivos estratégicos específicos. Os objetivos estratégicos, eles são generalistas, tá? No nível estratégico, eu estabeleço objetivos que envolvem a empresa como um todo, eles não são específicos. Quem são os específicos? São os objetivos operacionais. Já está falsa a questão. Que irão prover vantagem competitiva sustentável. Nada a ver. Questãozinha falsa. Existem 4 perspectivas que o BSC trabalha. Perspectiva financeira, perspectiva de cliente, de processo interno. Opa! Deixa eu pegar a borrachinha. Processo interno e perspectiva de aprendizado e crescimento. Na prática, pessoal, aprendizado e crescimento. Na prática, podem ter outras perspectivas, mas são essas práticas que estão nos livros, tá bom? Então, a questãozinha tá falsa. Questãozinha 15. Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, é muito utilizado o planejamento estratégico em 4 fases básicas. Quais sejam? Elaboração do diagnóstico estratégico, perfeito. Definição da missão da empresa, perfeito. Determinação de instrumentos prescritivos e quantitativos, que são as metas, tá? As metas e objetivos que eu pretendo alcançar. Controle e avaliação, perfeito. Então, as etapas do planejamento estratégico. Eu elaboro o diagnóstico, estabeleço a missão, determino os objetivos e metas, quantitativo, meta, instrumentos prescritivos, objetivo, controlo e avalio. Olha só, a ordem das primeiras etapas, tipo, se primeiro eu defino a missão, se primeiro eu analiso a situação, vai depender do autor. Tem autor que diz que primeiro defino missão, visão e valores. Segundo, estabeleço objetivos e metas. E terceiro, estabeleço o diagnóstico, faço o diagnóstico, tá? Tem livros que dizem que primeiro eu faço o diagnóstico, depois eu defino a missão e a visão, e depois eu estabeleço os objetivos, tá bom? Então, não há uma sequência exata entre as 3 primeiras etapas. E ainda mais, esses instrumentos prescritivos e quantitativos são os objetivos e metas. Ele não falou aqui das estratégias, não foi? Mas ele não disse que eram todas, tá? Ele não disse que eram todas as etapas. E olha aqui, o próprio enunciado. Embora não exista uma metodologia universalmente aceita, ó, comprova o que falei, tá? Não há um encontro nacional ou encontro internacional dos autores de administração para que eles cheguem a uma conclusão. Quais são as etapas do planejamento estratégico, tá bom? Mas a questãozinha aqui está verdadeira. Muito bem. Questãozinha 16. Eficácia, definida como o grau de alcance das metas programadas em um determinado período de tempo. Verdade.
é uma das dimensões aferidas por meio dos indicadores de desempenho. Verdade. Nós temos eficácia, que avalia o grau de alcance de metas. Nós temos eficiência, que avalia o uso dos recursos. Temos a efetividade, que avalia a eficiência e eficácia ou o impacto de um programa ou projeto para a sociedade. Então, a questãozinha aqui, perfeita. Muito bem. Questãozinha 17. Organizações que adotam cultura individualista têm como principal forma de controle o controle externo. Na verdade, isso aqui seria uma cultura interacionista. Quem vai exercer, qual a cultura que vai ter impacto, permitir a interferência de controle externo é a cultura interacionista. A cultura individualista ela é mais tradicional, tá? Então a que vai permitir, a que vai ter como forma de controle o externo é a cultura interacionista. Questãozinha tá falsa. A individualista vai ser o controle interno. Tá claro? Então, incorreta aqui. Questãozinha 18. De acordo com um dos princípios da departamentalização, as atividades de controle devem estar separadas das que são objetos de controle. Inclusive, além de ser um dos princípios da departamentalização, também é um dos princípios do controle, tá? Digamos que eu seja o caixa do supermercado. E aí, alguém precisa fazer o controle desse caixa, precisa fazer a auditoria. Tem lógica que ele mesmo faça a auditoria do seu caixa? Não. Inclusive, eu trabalhei como assessora, dei uma consultoria uma vez, e aí quem fazia a parte financeira da empresa era irmão do dono. E aí eu aconselhei que era necessário fazer uma auditoria, e aí o irmão do dono disse assim, pode deixar que eu faça uma auditoria. Não tem lógica, né? Não tem lógica ele ser responsável pela parte financeira e ele fazer uma auditoria dele mesmo. Imagina só. Então a atividade de controle, controlar, deve estar separada de objeto de controle, ou seja, do que será controlado, tá bom? Então, se eu tenho um caixa de supermercado, outra pessoa tem que fazer o controle desse caixa, tá bom? Não significa que essa pessoa não tem que fazer o controle, mas eu tenho que ter outro controle também, tá? Então, questãozinha verdadeira, lembrando que isso aqui pode ser um princípio da departamentalização, um princípio do controle, tá? Tem um outro princípio do controle que pode cair no seu concurso, que é quando o custo do controle for maior que o risco da perda, não se controla. Tipo, nenhuma empresa anda contando quantos clipes cada departamento usa. Porque se eu colocar um funcionário para contar a quantidade de clipes, a hora que ele vai perder contando os clipes, vai sair mais caro do que alguém roubar uma caixinha de clipe. Tá? Então, quando o custo do controle for maior que o risco da perda, não se controla. Foi uma questãozinha recente, agora em 2017, quando falaram que uma das modernas características da administração gerencial, da administração pública gerencial, é a flexibilidade do controle. E quando o custo do controle for maior que o risco da perda, não se controla. Tá? E a questãozinha estava verdadeira. Muito bem. Questãozinha 19. Controle formal, controle social e controle técnico constituem os 3 grupos de controle que agem sobre o comportamento de pessoas. Fizemos aí uma questão, acho que foi idêntica ou muito parecida. Verdadeira essa questão. O que seria um controle social? É quando aquele grupo já tem parâmetros de comportamento aceitos pela maioria, tá? É o comportamento aceito pelas pessoas que integram aquele grupo. Ah, a gente aceita isso, a gente não aceita isso. São, digamos assim, são regras do grupo em si, tá? Muito bem. Questãozinha. No processo de capacitação de servidores de uma organização, os conteúdos programáticos, o número de servidores capacitados, bem como as notas obtidas pelos servidores na avaliação, são dados utilizados pelo analista administrativo para, com base nas normas de avaliação e treinamento e no regulamento interno sobre capacitação da empresa, emitir o certificado e o histórico dos servidores egressos. Esse aqui é o enunciado. Considerando essas informações, julgo os próximos itens relativos à gestão de processo. O regulamento interno sobre capacitação
configura-se como exemplo de controle? Verdade. Lembra que as regras, normas, são exemplos de controle a priori? Questãozinha perfeita, ela diminui a probabilidade do erro. Quando eu entro numa empresa, se eu leio um regulamento interno, o regulamento interno do treinamento, diminui a probabilidade do erro acontecer. Então, inclusive, é um controle a priori, pré-controle, tá certo? Preliminar. Paulo, novo diretor de uma organização pública, pretende desenvolver um sistema de controle capaz de apontar erros cometidos durante a execução dos serviços. Para a consecução do seu objetivo, definiu novas formas de controle, com base em informações que coletou pessoalmente, ao interagir com colaboradores de todos os setores da instituição, sem se restringir aos métodos tradicionais de obtenção de dados. Aqui é a situação, é o enunciado. Aí ele diz: considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens que dizem respeito ao processo organizacional. O item começa agora, tá bom? Vamos lá. A definição de novas formas de controle resulta do processo de planejamento. Lá no planejamento eu defino como é que eu vou controlar? Sim, posso muito bem definir, sem problema nenhum. O planejamento, ele define tudo. Ele define como é que a empresa vai ser organizada, ele define como é que vai ser feita a liderança, ele define como é que vai ser feito o controle. Questãozinha perfeita. Então, tudo que estiver relacionado com definição, se vier associado com planejamento, 99% de estar correto, tá? E aí, tá acompanhando direitinho? Me adicione no seu Face, tá? Você não vai conseguir me adicionar, na verdade, como amigo, mas bota lá para seguir, porque já tem muita gente lá, tá? Nos dois perfis, eu não tenho como abrir um terceiro perfil, porque não vou conseguir dar conta, tá bom? Mas você pode tirar dúvidas pelo Facebook Inbox. Eu sempre tiro dúvida dos alunos, tá? E eu gosto pelo Inbox porque eu fico gravando o áudio, respondo as dúvidas com áudio, o que é muito mais rápido. Em qualquer momento eu uso um livre, eu vejo lá. Tem o Giovana Carranza e tem o Giovana Carranza 2. Eu uso mais o Giovana Carranza. Giovana Carranza 2 quase eu nunca entro. Por isso que eu não fiz o 3, tá bom? Então me adicione lá para que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha. Muito bem. Continuando. Questão 23. Nas organizações são considerados os níveis de controle estratégico, operacional e administrativo. O administrativo nada mais é do que o tático, tá? Então temos 3 níveis de controle: o estratégico, o tático e o operacional. O tático é o administrativo. Bom, no controle administrativo, que é o tático, o foco recai sobre as atividades e consumo de recursos. E a questão está falsa. Quando se fala de atividades, esse é o controle operacional e não tático. Então risca aí a palavrinha administrativo e coloque aí tático, tá bom? Então, na verdade, é o controle tático. Questãozinha falsa. Próxima questão. 24. Nas organizações, eficiência e eficácia são indicadores de desempenho monitorados pela administração no exercício da função denominada controle. Verdade. Eu monitoro a utilização de recursos, alcance de objetivos. E esse monitoramento eu faço pelo controle. Verdade. Inclusive, eu acho que essa questão está repetida, tá? Não tem problema não, né, pessoal? Questão 25. Em consonância com o posicionamento de Max Weber, a teoria da administração clássica valoriza a burocracia. Perfeito. E preza pela eficiência. Perfeito. A burocracia na administração pública tem como característica a busca da eficiência através da impessoalidade, formalismo e profissionalismo, tá? O problema é agora. E pelo atendimento humanizado às demandas do cidadão. E aí você vai riscar tudo isso e vai substituir pelo controle rigoroso dos processos. Tá? Max Weber acreditava que se ele controlasse rigorosamente os processos, a eficiência
seria alcançada. Só quem veio falar de atendimento ao cidadão, qualidade e administração gerencial, tá? Isso é assunto de administração pública, mas olha aqui, questãozinha de controle. A eficiência seria alcançada através de um controle rigoroso dos processos. Tá claro? Questãozinha falsa. Questão 26. Na perspectiva contingencial, que é a teoria que a gente está agora. A contingencial é a situacional, que afirma que não há uma única maneira de administrar, vai depender da situação. Então, na perspectiva contingencial, alcança-se eficiência organizacional pela racionalização dos processos produtivos e pelo controle das ações dos indivíduos por meio de parâmetros científicos. Quem faz isso é a abordagem clássica. Na perspectiva clássica, que é a mais tradicional, acreditava-se que a eficiência seria alcançada controlando os processos, estabelecendo padrões de desempenho. Inclusive a teoria científica de Taylor, ele fazia um estudo dos tempos e movimentos dos funcionários e estabelecia parâmetros, padrões de comportamento para garantir uma maior produtividade. Mas isso não é na contingencial, isso é na abordagem clássica. Teoria científica e teoria clássica. Tá claro? Então, questãozinha aqui, ó, está falsa. Questãozinha 27. Eficácia se refere ao grau de atingimento de uma meta ou propósito organizacional. Perfeito. A eficácia está relacionada com metas, fins, resultados, tá? Objetivos. A eficiência está relacionada com as tarefas, os processos, os recursos. Então, a questãozinha aqui, ó, facinho, facinho, verdadeira. 28. Julgue os processos de planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação são integrantes do processo administrativo ou organizacional. Processo administrativo, processo organizacional, funções administrativas, tudo sinônimo. Acerca desses processos, assinale a opção correta. O processo de avaliação de desempenho possibilita a verificação da eficiência, eficácia e da efetividade organizacional e visa o aperfeiçoamento da gestão e tem foco prospectivo. Verdade. Eu vou avaliar e verificar se a empresa alcançou os objetivos e utilizou bem os recursos. B. As atividades de acompanhamento e monitoração do trâmite dos processos judiciais de um tribunal são inerentes ao processo de planejamento? Não. Quem faz isso é o processo de controle. O processo de direção de uma instituição está vinculado ao ordenamento das tarefas. Quem ordena a tarefa é o processo de organização. D. São necessários grandes avanços tecnológicos para que a comunicação se concretize. E aí está falso. Já vimos que já existem avanços tecnológicos para que exista uma boa comunicação. Letra E. No processo de planejamento, a análise do cenário presente é preponderante, é importante em relação às perspectivas futuras. Perfeito até aqui. O erro vem agora, pois a etapa mais importante do planejamento é a identificação da situação atual. A etapa mais importante é a definição de objetivos e a definição de estratégias. Questãozinha tá falso, gabarito letra A. Muito bem. Continuando. Questãozinha 29. A teoria da burocracia, proposta por Max Weber, sustentada pelo tripé racionalidade, impessoalidade e profissionalismo, tem como principais objetivos a eficiência. Pessoal, aqui está perfeito. Até aqui está perfeito. Ela busca a eficiência. A burocracia, ela busca a eficiência porque acreditava que através do controle rigoroso, aliás, ela faz o controle rigoroso porque acreditava que alcançava eficiência. Só que eficácia e efetividade só foi introduzido pela administração gerencial, não pela burocracia. Ele buscava eficiência. A burocracia ela foi idealizada no final do século XIX. Ainda não se falava de efetividade. Tá claro? Então a questãozinha aqui, ela está falsa. Muito bem. E a questãozinha 30, tá? Acerca de conceitos relacionados ao planejamento estratégico e aos indicadores de desempenho, julgue o item subsequente. Eficácia, definida
como o grau de alcance das metas programadas em determinado período é uma das dimensões aferidas por meio de indicadores de desempenho. Questãozinha perfeita. E aí nós vamos ter 6 indicadores de desempenho, no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Nós vamos ter os indicadores de que vão analisar a eficiência, a eficácia e a efetividade. E nós vamos ter outros 3: economicidade, execução e excelência. Tá claro? São 6 indicadores no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Só que isso eu só vou explicar lá na frente, tá? A economicidade também está relacionada com a obtenção de recursos. A execução com os processos, se as regras e normas estão sendo bem respeitadas. E a excelência com o nível de qualidade do serviço prestado ao cidadão. Tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui. Não deixe de continuar nos acompanhando. Lembre-se que a sua aprovação é garantida. Abração.